para fazer perguntas, tá certo? Vamos fazer uma aula bem comunicativa para que vocês possam participar e no final a gente consiga o objetivo principal, que é a aprendizagem, tá bom? Então, eu não quero ficar só falando, eu quero compartilhar, como todas as minhas aulas, conhecimento com vocês. Então, para que isso aconteça, eu também gosto que aconteça a interação e para que a gente possa é, compartilhar conhecimentos, aprender juntos, né? Então, é um assunto maravilhoso, uma disciplina que está altamente no auge, altamente, assim, tendência, tecnologia farmacêutica, novas formulações, o que é que tem de novo no mercado, como surgiu a tecnologia farmacêutica. Aí eu vou ver também como a gente pode, porque a disciplina ela é teórica e prática, como a gente pode realizar alguma aula prática que eu pensei em ser numa farmácia de manipulação, né? Ou aí no Iguatu tem alguma indústria farmacêutica? Alguém sabe informar? Tem, tem indústria de cosméticos, indústria de alimentos. Vocês Alimentos já naturais. visitaram? Vocês já visitaram todas duas? Já, Farmácia de manipulação, já tiveram acesso também ou não? Não, não. Nenhum? Não, não. Pronto. Então, como uma grande tendência da tecnologia farmacêutica hoje em dia é a área de cosméticos, né? Porque vem aí a vaidade, não só das mulheres, como também dos homens. Então, é um dos mercados que hoje cresce economicamente e, assim, mexe na nossa economia, faz a nossa economia girar e entra muitos recursos, né, aí na área de cosméticos. Então, a gente vai ter uma tendência um pouquinho para a parte de cosmetologia, para a parte de manipulação, mas sem deixar de lado também a parte de indústria farmacêutica, de distribuidoras de medicamentos. Então, a gente vai ver um pouquinho de tudo isso nessa disciplina, tá certo? Quais são os tipos de medicamentos que nós temos no mercado, o que é de velho, o que é de novo, o que é tendência, né? O que está em alta. Já ouviram falar na nanotecnologia? sim. Sim. Alguém sabe o que é? Sim. Na verdade, boa noite, professora. Boa noite. Eu já estou fazendo assim uma introdução já para que a gente possa se Eu situar me e atrasei um saber o pouco. que vai ser a nossa disciplina. Pode falar, Patrícia. A nanotecnologia é uma tecnologia voltada para micropartículas. Ela é voltada para o melhor aperfeiçoamento de uma matéria-prima nova, algo que se deseja ter de inovador no mercado. Só que tudo é feito com mínimos detalhes, com partículas bem menores do que a gente é acostumado a ver no mercado. Pronto, eu tenho a minha defesa do meu mestrado, que foi microencapsulação, né? Sistema microencapsulado, que eu vou compartilhar com vocês. Eu defendi com a patente, né? A patente também é algo que é muito visto aí na questão da indústria farmacêutica, que nós sabemos o tempo que leva um medicamento para ser produzido, o tempo que leva para retirar todo o gasto dele no mercado. Essa questão de patente, a gente vai ver o que é uma patente, como produzir uma patente. Então, eu tenho experiência própria para falar com propriedade disso para vocês, porque eu defendi meu mestrado com uma microencapsulação do óleo essencial de laranja doce. Então, um sistema microencapsulado que a gente trabalha com micropartículas, né? Então, a gente vai ver que hoje está muito em alta na tecnologia farmacêutica para medicamentos de controle especial, para uso de medicamentos controlados, que tem que ser feita a liberação durante o dia, né? Então, o sistema microencapsulado, a gente vai ver que tem muita utilização de óleos essenciais, porque nós sabemos que eles são voláteis, né? E de acordo com a temperatura do ambiente, rapidamente ele se volatiliza. Então, a gente vai ver que é muito utilizado também nessa área de cosméticos, a microencapsulação, não só na área de alimentos, mas também muito utilizado nessa questão de aromas, de odores, para que haja a liberação de forma gradativa, de forma minuciosa, de forma reduzida, lenta, tardia, né? Não só nos cosméticos, como também nos
medicamentos. Então, a gente vai ver a questão de patente, vai ver a questão de cosmetologia, da farmácia de manipulação, da indústria de medicamentos, né, das distribuidoras de medicamentos, o que tem de novo no mercado, né, como surgiu a tecnologia farmacêutica, como surgiu a indústria farmacêutica, qual o principal objetivo das indústrias farmacêuticas. Claro que o principal é a prevenção, a proteção, né, o tratamento, mas também existe um grande objetivo, que é o lucro, por isso que a cada dia são produzidos diversos medicamentos. Um medicamento, quando é mais eficaz, vai substituindo o outro, né, porque essa indústria, como eu já falei para vocês, ela movimenta muito a economia do nosso país. A gente está vendo aí essa questão da Covid, né? Quantos fármacos não foram utilizados para o tratamento do vírus, da virose, né? Agora que a vacina está chegando, ainda vamos saber quais são realmente os possíveis efeitos, né, que essa vacina pode trazer, se ela realmente é eficaz, né? Então, tudo isso movimenta a economia e tudo isso está diretamente relacionado com a tecnologia farmacêutica, né? A gente vai ver que existem os estágios de produção de um medicamento, de um cosmético, que eles têm que passar por todas aquelas etapas para chegar no mercado. Pode chegar no mercado e depois ser recolhido, que nós já vimos isso, de lotes, né, que são recolhidos. Então, tudo isso de forma bem detalhada, para que vocês entendam o que é uma farmácia oficial, o que é uma farmácia magistral, já sabem? Sim. Tem alguém que não sabe ainda? Magistral de manipulação, né? Certo, e oficial. É só lembrar, bem fácil de associar, né? O M de magistral com o M de manipulação, para não esquecer nunca mais, tá certo? Então, existe também essa diferença. Deixa eu só responder aqui, pessoal, que tem uma pessoa da turma perguntando se vai ter aula. Eu acho que não está no grupo. É Thalisson. Mandar o link aqui para ele. Ele não está no grupo. Tem mais alguém que vocês estão vendo aí? Silmara, são magistrais e qual é a outra que você tinha dito? Oficinais. 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 Que é a produção da indústria, né? Da indústria farmacêutica. São as farmoquímicas, é isso? Também. A gente vai ver que o que não for relacionado à farmácia de manipulação vai estar lá enquadrado nas farmácias oficinais, na manipulação de farmácias oficinais, tá certo? Nós vamos ver tudo isso. Vamos ver como funciona uma farmácia de manipulação, vamos falar sobre controle de qualidade, sobre os tipos de águas utilizados na produção de medicamentos, de formulações, de substâncias sólidas, de substâncias semissólidas. Nós vamos ver também, deixa eu ver aqui mais o que é que eu lembro da disciplina para vocês. A questão do controle de qualidade, né, a questão da higienização, da paramentação, que nós vamos ver que a farmácia de manipulação é um ramo, assim, que eu me apaixonei quando eu fiz o curso de farmácia, porque não existe nada mais gratificante do que você estar ali produzindo, manipulando um creme, um gel, uma cápsula, né? Então, é muito gostoso de se trabalhar e eu vou ver como é que a gente vai ter a oportunidade de fazer alguma prática em uma farmácia de manipulação, vou saber com a instituição se tem algum convênio ou se tem como a gente conseguir, porque é muito importante que vocês tenham esse contato, que conheçam, né, as farmácias de manipulação, porque eu tenho certeza que vai ter alguém da turma que vai também se apaixonar e gostar, né, porque é muito gratificante a produção, você mesmo produzir, você colocar a mão na massa e você saber e garantir que aquilo ali está saindo com qualidade, porque não é só produzir, né? Como eu já disse a vocês, na questão da produção de cápsulas, cada uma daquelas cápsulazinhas tem que ser assegurado, ter que ter o mesmo peso, a mesma quantidade de matéria-prima que tem em uma,
tem que ter em todas. Então, é algo muito importante, muito minucioso, né? E a gente faz essas produções com base em que livro? Quem sabe me dizer? Onde é que está lá escrito como é que eu manipulo um medicamento? Farmacopeia. Isso. Lembrem, a farmacopeia é um livro assim que nós farmacêuticos precisamos ter contato, precisamos consultar, porque as formulações estão lá escritas. Claro que ninguém vai, depois que você ganha prática, ninguém vai estar consultando, né, uma farmacopeia que depois se torna um trabalho técnico. A gente vai ver que existem até os técnicos nas farmácias de manipulação que fazem todo o trabalho do farmacêutico. E o farmacêutico, às vezes, apenas assina, mas nós temos que lembrar que no momento que eu sou responsável por aquela instituição, tudo que sai dali é de responsabilidade minha. Então, no momento que algo de errado acontecer, quem vai responder por tudo aquilo sou eu. Então, nós vamos ver preparação de emulsões, preparação de cremes, nós vamos ver as matérias-primas que são utilizadas, tá certo? Nós vamos ver que na produção de cremes, de protetor solar, existem as bases que são utilizadas, existem os corantes, existem os aromas, existe a questão do protetor solar, o filtro solar que vai ser utilizado, qual a base utilizada, né? Então, é um ramo infinito, né? E que hoje se utiliza muito da tecnologia. É tanto que para você montar uma farmácia de manipulação, o custo é um pouco alto, porque você tem que ter lá as balançazinhas de pesar, né? Como é que chama? Quem lembra que me fugiu o nome agora? As balanças analíticas, né? Que tem que ter lá para pesar, cápsula por cápsula, para fazer o controle de qualidade, né? Aí tem que ter todas essas matérias-primas, todas essas bases que são utilizadas. Então, é necessário você ter um pouco de recursos para que você consiga manter, tá certo? Mas é uma área fascinante, que eu me apaixonei e até hoje ainda tenho vontade de me especializar mais e trabalhar nela. Alguém quer falar? Eu quero. Professora, boa noite. Então, Boa noite. é essencial que essa equipe seja muito bem treinada, não é? Uma vez que eles vão fazer o mesmo trabalho que o farmacêutico deveria. Então, assim, deixa até subentendido que eles não têm a mesma bagagem. Mas fazem. Toda farmácia de manipulação, se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de visitar, né, de conhecer, que eu quero combinar isso bem direitinho com vocês, para que a gente faça, e nós vamos ver que tem os técnicos de farmácia que eles conseguem fazer esse trabalho perfeitamente, assim como tem um técnico de análises clínicas que consegue fazer lá o exame laboratorial, tá certo? Mas é claro que para isso é necessário um curso, é necessário uma capacitação, porque uma coisa é você manipular de certa forma, ainda um gel, um protetor, porque é só aquilo ali. A base mistura com os aromas que são utilizados, coloca qual é a proteção solar e mexe lá rapidinho, tá pronto. Mas outra coisa é você manipular a questão de substâncias, e principalmente quando existem substâncias associadas, né? Que você vai misturar uma matéria-prima com outra. E saber que cada cápsulazinha daquela tem que ter a mesma quantidade de matéria-prima. Mas aí vocês vão ver que se torna uma coisa tão prática que eles fazem assim, pay-buff, bem rápido, mas é muito interessante, é muito curioso, né? A gente fica às vezes até se perguntando como é que alguém consegue fazer aquilo tão rápido, mas é fascinante. Acredito que muitos vão se apaixonar também, assim como eu sou apaixonada pela parte da manipulação e pela parte da cosmetologia. Então, quando me ofereceram essa disciplina, além de ser na turma de vocês, né, que eu não queria deixá-los, eu fiquei muito feliz porque foi uma das áreas que eu mais me identifiquei, que eu estagiei, além do estágio normal do curso, eu fiz um estágio de 2 anos, né, porque eu tinha vontade de conhecer, de aprender a manipular. Minha irmã trabalhava na farmácia de manipulação, então isso também facilitou muito para mim, porque muita coisa ela até sabia mais do que eu. Então, juntos nós vamos compartilhar alguns conhecimentos que eu adquiri. E se vocês tiverem a oportunidade também, conhecimento com alguém que tenha uma farmácia, que deixe que vocês façam esse estágio, passando tudo isso, as coisas melhorando, mesmo que seja após o curso, é muito importante, porque vocês vão adquirir conhecimentos que nunca vai ser adquirido aqui, na sala de aula, tá certo? Então, quero desejar boas-vindas, né? Primeiramente, eu tinha
me programado para primeiro desejar boas-vindas a vocês, né? Preparei um texto motivacional, aí eu falo tanto que já adiantei um monte de coisa do nosso conteúdo, mas que vocês possam sentir a importância dessa disciplina, né? Quero que todos vocês se sintam motivados, vou fazer de tudo para preparar aulas que despertem o interesse de vocês. A minha parte eu quero fazer porque nós sabemos que não é um momento fácil, que tanto nós, professores, temos que tentar incentivar vocês, como vocês também têm que buscar, né, serem incentivados, fazer leitura, porque, infelizmente, com essa questão da distância, é necessário também um empenho maior de vocês, né, que vocês leiam os artigos que a gente encaminhar, que vocês perguntem, participem, tirem dúvidas, para que a gente não torne aquela aula chata, monótona, que vocês não queiram assistir. Muito pelo contrário, que nós tenhamos aulas que vocês tenham vontade de ligar o computador e aprender. Então, o meu desejo é esse. Graças a Deus, a campanha passou. Continuo trabalhando, mas estou bem focada, já estou com nossas aulas prontinhas e está tudo aqui na ponta da língua para compartilhar com vocês. Todos estão presentes, temos quantos aqui? 27. Alguém desistiu, sabem dizer ou não? Graças a Deus não, né? Eu acredito que não. Rafaela e Vinícius. Rafa e Vinícius. Cadê eles? Rafaela, eu não sei, mas Vinícius desistiu. Segundo o avô dele, ele tinha trancado. Vinícius tá aí, não. Vinícius tá dando oi Vinícius aqui. não. É o namorado de... O Vitor, desculpa. Vitor. Vinícius tá aqui, ele já botou presente. Vitor desistiu ou trancou? Trancou, por enquanto. Não sei se ele vai reiniciar agora o outro, né? Uhum. Pronto, então, sintam-se todos acolhidos, abraçados. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, como eu já disse no início. Então, primeiramente, eu vou só ler um textozinho para que a gente possa se motivar ainda mais, mesmo com dificuldades, porque eu sei que tem alguém que está passando por dificuldade, ou financeira, ou psicológica, ou emocional, ou afetiva, ou qualquer tipo de dificuldade que a vida nos impõe, mas que nós possamos juntos, né, fazer com que esse semestre seja de aprendizado, que é o objetivo principal de todas as aulas, e fazer com que vocês tenham orgulho da profissão que vocês escolheram, né? Porque não adianta a gente escolher uma profissão que não desperta o nosso interesse, porque a gente vai acabar assistindo a aula desmotivado, vai fazer de todo jeito, vai terminar o curso, mas não vai sair com o mais importante, que é o conhecimento. Então, o meu desejo aqui é esse, é fazer com que vocês sintam-se motivados, que vocês sintam prazer em assistir às aulas. Claro que não são todas, que tem aquelas que são um pouquinho, né, mais enjoadas, mas com que a grande maioria das nossas aulas desperte o interesse de vocês e que nós possamos, como eu já disse no início, aprender juntos, compartilhar conhecimentos, porque a cada dia nós compartilhamos e aprendemos juntos, tá certo? Então, eu escolhi esse texto para vocês, que o título dele é Voe Alto para Enxergar Mais Longe. A vida de cada humano é cheia de altos e baixos, tristezas, alegrias e acontecimentos que constantemente mexem com o nosso humor e testam nossa capacidade de autocontrole. Quando as coisas aparentam estar complicadas demais, é muito fácil perdermos o controle emocional e passarmos a pensar e falar negativamente. Ou seja, fica fácil ver apenas o lado negativo da vida. Acabamos por lamentar o nosso destino, nos rendemos à decepção e somos dominados pelo pessimismo. E assim tendemos a ficar estressados, depressivos e ansiosos em relação ao futuro. Saiba que esses momentos de desânimo são ocasiões apropriadas para reavaliarmos o que estamos fazendo com as nossas vidas e prestarmos atenção em que estamos mantendo o nosso foco. A melhor arma contra o desânimo e o estresse é nossa capacidade de escolher os nossos pensamentos. Nós, seres humanos, fomos dotados de algo poderoso, conhecido como livre-arbítrio,
que é a capacidade que temos de escolher nossos pensamentos, palavras e ações. Cabendo ressaltar que essa faculdade é atributo exclusivo de nós seres humanos, o que explica o porquê a sociedade e as pessoas conseguem evoluir, apesar dos problemas de diversas naturezas persistirem nas relações humanas, interpessoais e na sociedade contemporânea. Olhar do ponto mais alto significa ter autoconhecimento, conhecer nossas forças e fraquezas, ter metas definidas, ser capaz de visualizá-las e senti-las, prestes a ser concretizadas, ainda que estejamos distantes dela. Lembrem-se que conhecer sua meta é o resultado que obterá o seu alcance. Tudo isso é essencial para que você adquira motivação para realizar o próximo movimento físico capaz de conduzi-lo na direção certa. Grande parte das pessoas sonham em ser milionários, ou seja, ganhar muito dinheiro. Mas para que você consiga tornar-se um milionário, ter um patrimônio superior a R$1 milhão, é preciso que você queira esse dinheiro a ponto de considerá-lo vital para a sua vida e felicidade. A pergunta a ser feita a si próprio é a seguinte: eu preciso mesmo desse dinheiro? Isso é vital para mim? Caso a resposta seja sim, é preciso traçar a meta, planejar e entrar em ação para que consiga alcançá-la. Pense sobre o que significa ter sucesso para você nesse exato momento e que tipo de ação levaria você a alcançar esse sucesso. É muito fácil achar que as regras do jogo da vida não deveriam mudar nunca, mas as circunstâncias e as exigências mudam constantemente. Saiba que o sucesso no jogo da vida está diretamente relacionado com a rapidez com que se aceita e se começa um novo jogo, mais do que a habilidade em jogar com maestria o velho jogo. Nunca se esqueça, porém, que suas metas devem estar alinhadas com os valores éticos e morais que lhes são mais caros, pois se não for assim, seu subconsciente boicotará seus pensamentos e não será permitido que você alcance seus propósitos. Os acontecimentos da vida não são bons nem ruins. O mundo é do jeito que é. O que realmente faz a diferença é a forma como interpretamos os acontecimentos de nossas vidas e o aprendizado que tiramos disso, especialmente dos acontecimentos negativos. O seu envolvimento para com a sua vida e o comprometimento em relação aos resultados a serem alcançados é o que, de fato, fará a diferença. Ao invés de ficar preocupado, o que é um grande desperdício de energia e de tempo, faça um trabalho constante de reflexão na busca de autoconhecimento. O pensamento que analisa os acontecimentos e contingências da vida de forma profunda tem o condão de conduzir o amadurecimento de nossas percepções e, não obstante, acabe consumindo parte da nossa energia no contexto geral, é bastante produtivo. A águia voa alto e enxerga longe. Portanto, reflexione bastante em busca de autoconhecimento e tenham sonhos grandiosos. Voem alto, tenham disciplina no planejamento e sejam corajosos ao enfrentar cada ação na busca da sua meta. Tenham fé no seu próprio potencial, acreditem em você e saiba que, agindo assim, vocês alcançarão infalivelmente tudo aquilo que almejam. Né? Isso, para mim, é um texto muito forte, de Nelson Tanuma, que, para mim, ele traz, assim, uma grande reflexão de vida. E eu espero que eu consiga ter passado esse texto de incentivo, de motivação, passar o verdadeiro sentido desse texto, a essência desse texto para vocês, e que vocês sintam-se motivados para que a gente possa ter um aproveitamento de 80%, vamos dizer, desse semestre, e que vocês realmente aprendam aquilo que é de mais importante e mais necessário para a formação profissional de todos vocês. Gostaram? Sim. Sim. Entenderam o sentido do texto? Motivou vocês? Com certeza, professora. Inclusive, só em a nossa turma estar completa, diante de todo o caos que a gente vivencia há praticamente um ano, a gente tem muito que agradecer e refletir. Verdade.
né? Quantas pessoas não perderam entes queridos? Nós temos aqui um exemplo na nossa sala de aula. Quantos momentos difíceis, porque às vezes a gente não para se colocar no lugar do outro e não vê que aqui nós estamos apenas de passagem, né? Mas quantas famílias não foram destruídas, quantas famílias não estão incompletas, quantos planos não foram interrompidos, né, por conta de uma virose que há um ano praticamente parou o mundo e nós ainda hoje não temos, né, nada previsto de quando tudo voltará ao normal. Eu não sei se com vocês acontece isso, mas tem hora que eu paro aqui em casa e eu digo, meu Deus, até parece que a vida perdeu o sentido, porque você sai dar uma volta na rua, não encontra praticamente ninguém. Você vai e sai para comer, é todo mundo, querendo ou não. Claro que alguns já se acostumaram, né, com esse tipo de situação que nós estamos vivendo. Para algumas pessoas parece que nem tem mais pandemia, mas a verdade é que aqui mesmo na minha cidade tinha dado uma parada, mas agora com essas férias já voltou aos índices subirem, já voltou a muitas pessoas testarem positivo, né? Então, é uma doença, é um vírus que, assim, ainda é inexplicável. Para mim, ainda existem muitas interrogações, né? Porque um ano se passou e ainda nós não conseguimos, né? Com tanta tecnologia, com tantos cientistas, com tantas pesquisas acontecendo, né? Ter, assim, uma diminuição nos índices. Porque todo mundo está aprendendo, nós estamos aprendendo a conviver com isso. Mas se a gente parar para assistir o jornal, você vai dormir triste com os índices, com o tanto de pessoas que estão morrendo ainda no nosso país. Então, é algo preocupante, é algo que nós devemos, sim, né, estar preocupados, manter todos os cuidados, né, porque, infelizmente, nós ainda não temos, mesmo com tanta tecnologia, a tecnologia farmacêutica aí, todo mundo trabalhando, tentando buscar, nós ainda não temos nada, né, que seja 100% comprovado, né? Um ano se passou, onde o mundo parou com tudo isso, e nós vemos aí como ainda é falho o nosso sistema, como demora para se descobrir um medicamento, uma vacina para ser produzida, né? Então, nós, como profissionais da saúde, vocês, como alguns já são profissionais da saúde, futuros profissionais, temos que ter em vista e nos preocupar com tudo isso. Sabemos que eu hoje estou política, mas vejo também aí que antes nós vimos os políticos se pronunciando, preocupados, e agora que passou a eleição, de certa forma, alguns nem falam mais em pandemia, né? Então, quantas pessoas não tiveram percas de emprego? Esse será um ano muito difícil para todos nós. Quantas indústrias não fecharão? Indústrias de alimentos, quantos comércios não foram fechados? Quantas pessoas não perderam emprego? Quantas escolas não faliram, né, particulares? Então, quantas pessoas desempregadas nós não temos, né? Então, se a gente parar para pensar, nós estamos vivendo um momento muito crítico, muito delicado para todas as profissões, né? Mesmo aí sendo profissional da saúde, estando na linha de frente, alguns até faturaram mais nesse período, mas é um ano que, infelizmente, o nosso país, ele vai passar por uma grande crise. Não sabemos ao certo quando é que ela chega, mas vai chegando aos poucos e nós vamos sentir isso na medida que os preços nos supermercados aumentam, né? Os preços dos medicamentos aumentam. Então, tudo isso é reflexo de tudo que nós estamos passando há um ano. E outra, nem previsão das coisas voltarem ao normal nós ainda temos, né? Então, mesmo diante de tudo isso, que nós possamos estar motivados, que nós continuemos buscando o objetivo principal de todos vocês aqui, que é a formação, o curso superior, né? Sexto período ou é sétimo? Aqui. Já. Sétimo período, né? Então, vocês já têm aí quase 70% do curso de vocês, né? Então, graças a Deus, daqui a pouco tempo já estarão formados. Então, que a gente saia com essa visão de não apenas profissional da saúde, mas também de enxergar as pessoas como seres humanos. Então, que esse momento sirva também de reflexão, para você ver, ó, estamos há um ano já distantes, sem poder sequer nos vermos pessoalmente por conta do momento que estamos vivendo, né? Quem diria que nossas casas iria se tornar a nossa sala de aula? Então, que mesmo com todas essas adversidades, com todas essas dificuldades, nós possamos estar aqui motivados
todos os dias e todas as terças-feiras nas aulas de tecnologia farmacêutica. Tá certo? Então, sejam bem-vindos e estou aqui para que juntos compartilhemos conhecimentos. Então, vou apresentar para vocês agora a ementa da disciplina, tá certo? E a gente já começa com a apresentação. Como o cérebro está passando por um probleminha, eu vou disponibilizar artigos, né, a aula, lá no e-mail da turma, tá bom? Dúvidas, parem. Quando quiserem fazer alguma intervenção, compartilhar algum conhecimento que tem a ver com o que nós estamos falando, pode pedir permissão que eu paro para que vocês participem. Assim a aula se torna mais dinâmica, tá certo? Então, nossa disciplina, né, como eu já falei para vocês, tecnologia farmacêutica. Nós teremos aulas teóricas e práticas. As práticas eu quero realizar com vocês na farmácia de manipulação, nem que a gente divida a turma, nem que seja em horário. Claro que vai ter que ser em horário diferente do meu, né? Nem que seja um dia de sábado, mas nós iremos organizar e faremos sim essas aulas também, né? Claro que eu vou ter que entrar em contato aí com o dono da farmácia, saber como é que ele vai permitir, né, essa visita nossa, quantas pessoas, mas nós iremos fazer sim, se Deus quiser. Tá bom? E o que eu puder trazer para vocês, assim, de materiais que são utilizados, eu vou fazer uma aula todinha só dos equipamentos utilizados na manipulação para que vocês conheçam, aprendam os nomes, tá certo? Para quando chegarem numa farmácia saber o que é aquilo, tá bom? Vocês pagaram já a química analítica? Já. Vocês aprenderam o nome dos instrumentos utilizados no laboratório? Dos Becker, tubo de ensaio, Erlenmeyer. Aprenderam tudo isso? Tem que refrescar a memória novamente. Samuel mostrou alguns pra gente. As vidrarias, né? Porque foi rapidamente. Foi muito rápido. Pronto, Isso. eu vou trazer as vidrarias mais utilizadas na indústria farmacêutica e todos os equipamentos, além das vidrarias, os equipamentos utilizados na farmácia de manipulação também, tá bom? Assim, na realidade, a gente não viu isso em química analítica, né? Quem deu assim um por cima, como se diz no linguajar popular, foi Samuel, aí foi na disciplina de bromatologia. De química analítica, a gente não teve esse acesso a essa parte. E vocês só viram os básicos também, um Becker, um tubo Só o que tinha no laboratório, aqui no laboratório da faculdade. E Pronto, também então... tinha muita coisa, né? A gente viu aí, vamos dizer que a gente viu aí 40% do que se tem em um laboratório, talvez não chegue nem a isso. Pronto, então eu vou trazer as vidrarias mais utilizadas para a gente aprender, porque na tecnologia farmacêutica é necessário saber sim. Vou trazer os equipamentos novos, os mais utilizados, né? Tanto na indústria farmacêutica como nas farmácias de manipulações, porque alguns já foram substituídos, tá certo? Então, vou trazer as vidrarias também, que são muito utilizadas na manipulação, para que a gente possa conhecer. E quando chegar lá, visitando, a gente já possa, né, identificar. Isso aqui é tal equipamento, isso aqui é tal vidraria. Conhecer os nomes, tá certo? O que é um pistilo, tá bom? Então, eu vou trazer isso apresentando para vocês. Agora, ninguém aprende só olhando, não, viu? Eu apresento e depois vocês têm que dar uma olhadinha em casa. Tem que olhar... Eu vou trazer a figura e o nome, tudo direitinho, para que vocês fiquem com material e possam estudar por ele, tá bom? Então, isso que é mais utilizado, isso que é mais importante, eu vou trazer para vocês, porque eu acho que é triste a gente chegar num ambiente como profissional, como aluno, e não conhecer... as vidrarias, não conhecer os equipamentos, né? Então, pelo menos os mais utilizados, os que são básicos, vocês têm a obrigação de conhecer e vão conhecer nessa disciplina, tá bom? Então, as técnicas novas utilizadas, o que tem de novo no mercado, né? Então, sempre existiu medicamento ou não? Sim. Sempre existiu. Sempre? Sempre. Todo mundo concorda com o Nacélio? Bora, Mireia.
Como foi tua pergunta, Silmara? Sempre existiu medicamento? Não, no começo não. Não sei se a indústria, né? Mas a parte assim de... Eu acho que não, né? Os medicamentos que eram feitos desde tempo, de formas mais caseiras, mas existiu, né? Então, nós tínhamos os remédios, né? Isso, então, o primeiro medicamento surgiu depois do século XX, que foi qual? Quem lembra? Ampicilina. Ampicilina, que foi o primeiro antibiótico. Então, antes disso, antes do surgimento da penicilina, nós tínhamos apenas os remédios, que eram os alcaloides, as substâncias naturais, que eram utilizados para tratamento, para cura, né, de algumas patologias. Mas o medicamento em si, ele só surgiu após o surgimento da penicilina, que foi o primeiro antibiótico. Após isso, aí a indústria farmacêutica começou a se desenvolver e a buscar e estudar os novos medicamentos, né? Porque a penicilina foi o auge do momento, foi quem veio para solucionar todos os problemas. Então, depois do surgimento da penicilina, nós tivemos aí o surgimento dos medicamentos, tá certo? A tecnologia farmacêutica sempre existiu? O que é que vocês acham? Eu acho que não. Tecnologia, Tecnologia não. Não, né? Que a tecnologia ela só surgiu o quê? Depois que surgiram os primeiros medicamentos, eles nem eram uma utilização de tantas tecnologias, né? Então, ela só veio a surgir quando começaram a surgir diversas indústrias farmacêuticas, né? Então, só após isso é que começou a desenvolver outras técnicas, né? E de acordo com o avanço, né, a produção de novas substâncias, a tecnologia em si que surgiu, é que nós começamos a produção de outros medicamentos e de diversas indústrias farmacêuticas, tá certo? Então, lembrem-se, o medicamento, ele só surgiu após o século XX, depois da produção da penicilina. Então, nessa disciplina, nós iremos falar sobre introdução à tecnologia farmacêutica, sobre boas práticas de fabricação, insumos farmacêuticos, um pouquinho sobre a legislação, porque nós sabemos que alguns fármacos, eles só podem ser produzidos obedecendo algumas RDCs, não é isso? O que são RDCs? São as resoluções que autorizam, né? Que é um colegiado que autoriza a produção de determinado medicamento. Isso, nós sabemos. Toda farmácia, ela pode vender antibióticos e controlados? Se tiver autorização pela Anvisa, sim. Tem que ter um RDC, né? Não é um RDC que regulamenta? Isso. Não é? Então, lá na farmacopeia, produção de medicamentos tem que obedecer às RDCs. Mudanças que tem na produção de medicamentos é a partir do surgimento de algum RDC. Então, são leis, né, que regulamentam. Cai muito isso, viu, em concursos de farmácia, RDC de controlados, de medicamentos de controle especial, de antibióticos, RDC tal de tal ano, né? Então, nós vamos falar também um pouquinho sobre essas principais RDCs, tá certo? Um pouquinho da legislação, garantia da qualidade de processos, e vamos falar também sobre boas práticas de fabricação de medicamentos, sobre a tecnologia das formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas, tipos de águas para fins farmacêuticos. Nós vamos ver que existe uma aula prática, né, que é só sobre controle de qualidade da água, né, para saber se o pH tá ok, tá certo? Tecnologia das formas farmacêuticas de liberação controlada, né? Aqui a gente tem a questão dos microencapsulados, que é a liberação do princípio ativo, ela ocorre de forma controlada, lenta. Esterilização e área limpa, né? Como eu falei, nós vamos falar de paramentação, tecnologia de produtos estéreis, novas formas farmacêuticas e novos sistemas de liberação de fármacos. Então, é muita coisa, né? O objetivo geral dessa disciplina é conhecer os fundamentos tecnológicos para o desenvolvimento e a produção das diferentes formas farmacêuticas,
ter conhecimento sobre as boas práticas de fabricação, produção industrial e garantia da qualidade dos medicamentos, capacitando-os para atuar na indústria farmacêutica. Então, como eu já falei para vocês, nós falaremos sobre a indústria farmacêutica e falaremos muito também sobre a farmácia de manipulação, porque um dos conteúdos que está bem alta na tecnologia farmacêutica é a cosmetologia, que está diretamente ligada com a farmácia de manipulação e também com as indústrias farmacêuticas, porque existem produtos que não são produzidos nas farmácias de manipulação. Objetivos específicos: apresentar aos alunos definições e conceitos que regem o desenvolvimento e a produção industrial de medicamentos. Permitir um conhecimento amplo de matérias-primas e técnicas de produção industrial, com a facilidade de capacitar o aluno a desenvolver e produzir formas farmacêuticas adequadas e eficazes, considerando características fisicoquímicas do componente da fórmula, tecnologia envolvida, controle de qualidade e estabilidade dos produtos desenvolvidos, bem como a eficácia e segurança dos mesmos. Fornecer e aplicar as boas práticas de fabricação em diferentes escalas de produção e capacitar o aluno para a pesquisa em livros específicos da área, bem como em periódicos que tratam de recentes avanços da tecnologia farmacêutica, visando novas formas de liberação de fármacos. Tudo isso eu vou mandar para vocês, viu? Vai junto com a aula, aí eu mando a ementa da disciplina. Tá bom? Então, nós já fizemos, né, uma certa introdução do que será a nossa disciplina. Já falamos um pouco até de alguns conteúdos. Agora eu vou começar a explicar bem direitinho e quero que vocês vão participando junto comigo, tá certo? Se tiverem alguma pergunta ou se tiverem alguma colocação, pode chamar aqui que eu paro e a gente vai compartilhando, tá bom? Então, o que seria tecnologia farmacêutica? Então, o que seria tecnologia, né? A tecnologia, ela pode ser definida como a aplicação de vários conhecimentos com o objetivo, como nós estamos falando de tecnologia farmacêutica, o principal objetivo vai ser a produção industrial, tá certo? Que vai ser tanto a indústria farmacêutica como a indústria de cosméticos, tá certo? Que deriva do grego técnico, que significa ofício, e logia, estudo. O significado da palavra tecnologia abrange o conhecimento técnico e científico, e as ferramentas, processos e materiais criados ou utilizados a partir deste conhecimento, né? Então, vai ser o quê? O estudo do ofício, né? O estudo da técnica, do ofício, que vai utilizar conhecimentos técnicos e científicos para a produção de quê? A gente está falando de tecnologia. Das formas, né? Nós estamos falando em geral de tecnologia geral, mas no caso específico da nossa disciplina, para a produção de quê? Das formas farmacêuticas direcionadas. De formas farmacêuticas, que podem ser medicamentos, que podem ser géis, cremes, né? Então, tudo isso vai entrar na nossa disciplina. Não é só medicamentos, não, tá certo? Lembre-se que vai, sim, também direcionar para a questão de cosméticos. Outro conceito para tecnologia: aplicação de conhecimentos técnicos e científicos para a produção de um produto final com um objetivo industrial. Tecnologia farmacêutica, né? O conceito específico agora de tecnologia farmacêutica. Parte das ciências farmacêuticas que estuda a elaboração e transformação de substâncias medicamentosas em formas farmacêuticas, bem como formas cosméticas. Quais formas farmacêuticas nós conhecemos? Que vocês conhecem aí do mercado? Comprimido, gota, solução, hemogel. Então, nós temos formas sólidas, né? Semissólidas, líquidas. Tem gasosas também? Temos aerosol. Então, pronto. Então, nós temos diversas formas farmacêuticas que podem se apresentar na forma sólida, líquida, gasosa, semissólidas, tá bom? É o ramo da ciência aplicada que visa obter preparações farmacêuticas dotadas de máxima atividade, doseadas com maior precisão e apresentação que lhes facilitem a conservação e a administração.
Então, por que é que os cosméticos têm prazo de validade? Porque nós temos que garantir que as substâncias ali utilizadas, né, elas têm o mesmo efeito durante aquele período. Então, por isso que existe também os prazos de validade, tá certo? Então, é o ramo da ciência aplicada que visa obter preparações farmacêuticas dotadas de máxima atividade, doseadas com maior precisão. Por isso que a gente utiliza lá balanças o quê? Analíticas, né? Que nós sabemos que até na hora de manipular não pode falar, né? Porque só o som da nossa voz ele pode mudar a questão do peso, né? De um princípio ativo. O ar, né? Pode interferir também. Tem a questão de quando você vai pesar na balança analítica, você tem que fechar, né? Quando você coloca no cadinho. Sabe o que é o cadinho? Conhecer essa vidraria? Sim, sim. Aquela bem pequenininha que você coloca dentro da balança analítica para pesar substâncias sólidas, né? Então, você tem que colocar, fechar, né? E espera um tempinho, para poder pesar. Lembram, né? Que sempre que for pesar na balança analítica, tem que tarar, né? Tarar, não é tarado não, viu? Na série. Tarar a balança. Tô bem caladinho aqui. Então, lembrando que a nossa fala, né, o som, o vento pode mudar nessa questão do peso. Então, por isso é necessário tudo isso. É interessante, e é porque aí na faculdade não tem. Quando você vai trabalhar com aqueles hamster, né, a gente não pode se alimentar antes de quando vai para o laboratório, nem cheiro não pode utilizar, transpirante, perfume, porque tudo isso vai interferir no comportamento dos animais. Vocês sabiam disso? Não, sabia não. Quando você vai fazer testes com aqueles hamster, né, a gente não pode se alimentar, tomar café da manhã antes de ir para o laboratório e nem fazer uso de nenhum cosmético, nenhum tipo de cheiro, porque afeta o comportamento deles. Eu fiquei passada no dia que eu fui para o laboratório, mas eu não consegui matar os bichinhos, dá uma pena, mas é muito interessante, né? Aí, no outro dia, o professor mandou a gente se alimentar e normal, como a gente sai de casa. E o comportamento deles é completamente diferente. Por quê? Porque a gente está fazendo utilização de princípios ativos, de substâncias, né? Nessas formulações nós temos. Camundongo. Nós vamos... Micael está aqui botando, eu dizendo os hamsters, ele dizendo os camundongos. Então, não pode se utilizar nenhum tipo de substância quando você vai fazer testes com eles. Tá certo? Dá uma pena matar os bichinhos tão bonitinhos, né? Fosse aqueles pretos, feios, parecendo mas são tão lindinhos. Então, é uma curiosidade que eu lembrei aqui e veio na hora para eu compartilhar com vocês. Então, a tecnologia farmacêutica, né, vai visar no estudo, né, na ideia de industrialização, de multiplicação, de produção em grande escala, tá certo? Quando se fala em indústria, né, a gente já pensa em algo grandioso, mas não quer dizer que necessariamente tem que ser uma indústria enorme, né? A gente pensa principalmente na produção que acontece ali, né? Quando se fala em indústria farmacêutica, geralmente a produção é em larga escala, né? A industrialização ela deve ser regida pelo binômio sempre de investimento-retorno, porque eu não tenho como produzir em grande escala, né? Se eu não tiver uma demanda grande e se eu também não apurar, não tiver um retorno, né, suficiente e superior àquilo que foi gastado com o meu investimento. Então, para se produzir uma patente, eu falei para vocês, eu acho que alguém lembra, você passa não sei quanto tempo, você registra a sua patente e ela fica lá, né? Alguma indústria pode lhe procurar para utilizar aquela substância, tá certo? E tudo que for produzido a partir daquilo que você criou, você também ganha dinheiro em cima daquela produção. Então, por isso é necessário que se você tiver uma ideia, uma produção que não foi feita por ninguém, você foi o primeiro a produzir, né? Você tem que registrar,
Porque tudo que for feito depois daquele registro, se for produzido algum fármaco, algum cosmético e utilizar aquela patente ali, você ganha em cima da produção. Agora, se você tiver a ideia, comentar com alguém e ela registrar a patente primeiro do que você perdeu. Então, por isso que as indústrias, elas trabalham de forma silenciosa e tudo que vem de novo, que elas produzem, elas fazem a patente, porque tudo que for produzido a partir dali, né, tem que entrar a minha parte, a minha cotazinha. Atender às necessidades do mercado consumidor. Então, por que é que a indústria farmacêutica cresce tanto? Porque a população cresce muito, né? As pessoas hoje buscam sempre melhorar a autoestima, melhores condições de vida, e na medida que as pessoas vão criando essa visão, essa conscientização, elas vão buscando também, né, essa questão de estética, que tudo isso trabalha com a cosmetologia, que antes era mais uma área que as mulheres procuravam. Hoje, se brincar, nós temos alguns homens que visam mais, têm uma visão e buscam mais essa questão da estética do que algumas mulheres, né? Então, é um mercado que só cresce, e a tendência é a cada dia crescer mais. Então, por isso que as indústrias de cosméticos, elas vêm ganhando aí, tem até um artigo que mostra que o Brasil, no ano, não sei se foi 2013 ou 2015, eu não lembro, ficou em quinto lugar nessa questão de cosméticos, de produção e dessa questão de investimento e retorno. Porque hoje as pessoas buscam muito isso, essa questão de melhorar a qualidade de vida, esses produtos detox, essas questões de procedimentos estéticos que também podem ser realizados em algumas farmácias de manipulação, né? Então, tudo isso vem fazendo com que a indústria de cosmética e a indústria farmacêutica cresça ainda mais. O surgimento de novas patologias, infelizmente, hoje muitas pessoas não se alimentam de forma correta, algumas mães não se preocupam com a alimentação do filho, então os filhos fazem a alimentação com alimentos de conserva, né? Não é a fruta, geralmente já compra aquelas saladinhas prontas, né? Que chama geleias prontas, né? Que tudo aquilo tem conservantes. Então, muitas mães hoje não têm, durante a gravidez, uma alimentação saudável e os filhos já nascem com intolerância à lactose. Antes nem existia isso, né? E tudo isso faz com que a indústria farmacêutica cada vez mais lucre. Nós temos aí diversos tipos de leites que já foram criados, zero lactose, zero zinco, zero não sei o quê. Então, tudo isso faz com que a indústria farmacêutica lucre ainda mais. Tanto o crescimento das patologias, como a busca das pessoas pelo corpo perfeito, pelo rosto perfeito, pelo cabelo perfeito, pelo padrão adequado, faz com que a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos cresça e tenha esse investimento retorno cada vez maior. Alguém quer falar alguma coisa? Nada? Paulo Henrique não apareceu hoje ainda. Vamos lá, continuando. Os principais objetivos da tecnologia farmacêutica: a transformação de produtos naturais ou de síntese, tornando-os possíveis de serem administrados aos seres humanos, com fins curativos, paliativos, profiláticos ou de diagnóstico. Então, esse é um dos principais objetivos. Transformar os produtos naturais, né, para que eles possam ser administrados nos seres humanos. E todo medicamento, eu acho que vocês lembram que nós falamos, né, que eles são produzidos ou para fim curativo, paliativo, profilático ou diagnóstico. Tem mais algum? Alguém lembra? Faltou o que aí? Para qual finalidade o medicamento também pode ser produzido, além de para curar, para paliativos, para profilaxia e para diagnóstico? Olha, eu estou tentando lembrar aqui, mas não estou. Profilaxia, curativo, preventivo. Já disse aí. É profilático. Preventivo. Tá aí, tá não. E você disse. Mas não é o profilático.
Porque eu estava entendendo profilático como preventivo, a mesma coisa. Então, lembrem, né? Quais são os medicamentos preventivos? Exemplos que nós podemos utilizar para prevenção de alguma coisa. Vacinas. Medicina, né? O que mais? Esse tipo vitamina C, esses... Vitaminas, certo. Era isso que eu queria ouvir de vocês. Vacinas, vitaminas. Então, lembrar sempre, né, que um dos principais objetivos da tecnologia farmacêutica é a transformação de produtos naturais para que eles possam ser administrados nos seres humanos, ou administrados ou utilizados pelos seres humanos, né? Porque administrado é quando a gente fala da questão de medicamentos, principalmente os que são administrados por via endovenosa, intramuscular, mas nós temos também os que são utilizados, né, pelos seres humanos, que aí a gente fala da questão de cosméticos, tá certo? Outro grande objetivo, a definição de formas que podem assumir o medicamento, de modo que possa ser facilitada sua posologia, administração e ação farmacológica. Pesquisar o desenvolvimento de produtos visando a utilização de um mesmo medicamento em diferentes formas farmacêuticas que atendam a todas as necessidades humanas. Já temos, Mirella, isso na farmácia, um único medicamento em diversas formas farmacêuticas? Já. Exemplos? Ixi. Ranitidina é um. Tem vários. Por quê? Porque existem pessoas que têm dificuldade em tomar um comprimido, né? Acha melhor tomar uma injeção. Tem pessoas que, né? Então, de acordo com a necessidade das pessoas, a indústria farmacêutica, além de produzir, né, e de conseguir fazer essa transformação do produto natural para que ele possa ser administrado no ser humano, ainda se preocupa com as vias de administração do medicamento, para que ele possa ser vendido ainda mais. Eu mesma tenho dificuldade de tomar medicamentos em formas líquidas, então eu já prefiro em formas sólidas. Isso vai variando de pessoa para pessoa. Então, tudo isso são cuidados, né, que a tecnologia farmacêutica tem para fazer com que a produção ocorra em uma escala maior e que a demanda seja maior e a procura também seja maior por aquele princípio ativo, que ele possa no máximo de vias de administração que eles consigam, no máximo de maneiras que eles consigam produzir, eles estão ali tentando para fazer com que o medicamento seja ainda mais vendido, porque o principal objetivo é o investimento e o retorno, tá certo? Pesquisar o desenvolvimento de produtos visando a utilização de um mesmo... eu li esse aqui já. O mesmo medicamento em diferentes formas farmacêuticas, é o que nós estamos falando. No caso, a gente estava lembrando aqui, Silmara, o diclofenaco. Porque o diclofenaco, ele tem, assim, muitas fórmulas, porque ele tem emulsão, ele tem plástico, ele tem aerosol, ele tem injetável, gotas, emulsão. É uma infinidade, realmente. Então, por quê? Porque é um princípio ativo muito utilizado, né, de grande procura, então, que hoje já consegue existir diversas formas farmacêuticas dele mesmo, né? E a procura é enorme. Então, o que seria a tecnologia farmacêutica? Seriam preparações de formas farmacêuticas e cosméticas. Principalmente formas farmacêuticas, quando eu relaciono a indústria farmacêutica, e formas cosméticas, a indústria de cosméticos ou as farmácias de manipulação, né? Essa produção, geralmente, ela ocorre em quê? Em larga escala, né? Pensando no investimento, qual foi a escala que eu disse para vocês? Investimento, a escala industrial, né, em larga escala, regida pelo binômio de quê? De investimento, retorno, né? Então, produção em grande escala, mas também pensando no retorno, que também tem que vir em larga escala, né? Porque na medida que está sendo investida, eu tenho que lucrar, tá bom? Então, lembrem-se, a farmácia de manipulação é uma área que nós vamos falar e vamos ver que dá muito lucro, porque não perde nada, né? Todas as matérias-primas ali utilizadas, os princípios ativos utilizados, eles são muito reutilizados, não perde nada. O tanto que você gasta para montar, mas também o lucro que você tem em cima dos medicamentos e dos cosméticos manipulados, principalmente dos medicamentos, é
gigantesco. Né? Então, o mais difícil é porque geralmente você não consegue comprar os princípios ativos em pequena quantidade. Aí você tem que comprar numa quantidade maior, e se você não tiver uma venda, de certa forma, alta, você pode acabar tendo um prejuízo, porque se vence a matéria-prima, mas em compensação, o lucro é gigantesco da área de manipulação. Então, como eu já estava falando para vocês, né, o que seria a tecnologia farmacêutica, preparações de formas farmacêuticas e cosméticas, né, as formas farmacêuticas pensando principalmente nas indústrias farmacêuticas e cosméticas pensando nas indústrias de cosméticos e nas farmácias de manipulação. A produção, quando se fala de indústria, geralmente é em larga escala e devem responder às exigências de exatidão, de estabilidade e de segurança para a elaboração de um produto final seguro e eficaz para o consumidor. Quando a gente vai abrir uma drogaria normal, geralmente demora um pouco, porque você só pode abrir quando você tem toda a autorização da Anvisa, da Vigilância Sanitária, as pessoas que são donos de farmácia, né, Mirela? Geralmente demora quanto tempo, Mirela, para você conseguir toda a documentação e regulamentar uma farmácia? Silmara, no Ceará. Assim, levando em conta a Anvisa, a AF e tudo, geralmente 3 meses, a parte de contador, a parte de Anvisa, que a Anvisa mesmo, hoje, a autorização de funcionamento, ela está levando, em média, 30 dias. Alvarás, essas coisas, eu acho que 3 meses para toda a documentação, junta comercial, receita, Anvisa, essas coisas. Aqui já teve farmácia demorar 1 ano para abrir. Então, imagina aí, você passar 1 ano, se o prédio não for seu, pagando aluguel, pagando as taxas, né, Mirela, que você tem que pagar ao Conselho de Farmácia, tem que pagar a Anvisa um funcionamento, tem que ter um farmacêutico lá, desde quando você dá a entrada. Então, imagina aí, você passar 1 ano segurando tudo isso até sair todas as autorizações. Aqui na Paraíba já teve cidade. Claro que isso também... assim, depende muito também da pessoa que está à frente, porque tu sabe, tem dono de farmácia... Mudou muito, sabe, Silmara? Mudou muito. Hoje, com a informática, mudou. Hoje, com essa parte de informática, melhorou muito. Antes, para você fazer uma comprovação de porte de empresa, na Anvisa, você tinha que mandar com a R, carta registrada, esperar. Agora você manda tudo online. Online. Você manda então... 2 dias, já tem. A própria AF, é tudo de peticionamento online. Mas a AF demorava, viu? Tem uma colega minha. Agora realmente melhorou muito o processo, viu? Imagina uma pessoa que não tinha muito assim, não tinha um poder aquisitivo para você manter 1 ano um prédio alugado, sem entrar R$1. E na manipulação ainda demora mais. Porque nas drogarias a gente vai apenas distribuir, né, os fármacos, as substâncias que já vêm prontas. E na de manipulação que nós vamos produzir, ainda demora mais. Quando vem a fiscalização da Anvisa, é bem mais burocrático. Eles olham questão averiguam o potencial hidrogeniônico, pH, olha os medicamentos de geladeira. Então, a fiscalização é bem maior, porque ali vai ser produzido o medicamento. Não vai ser apenas dispensado. Mirela sabe, quando a Anvisa vem, eles caem mais em cima quando tem antibiótico controlado, né, Mirela? Essa questão das receitas, do sistema. No caso hoje, Silmara, aqui no Ceará, né? Isso das farmácias, das drogarias, hoje está a cargo das vigilâncias municipais, sabe? Aí já tá mais acessível, porque eles vêm, eles fornecem laudo de inspeção e tudo. Antigamente, que dependia de estado, que era uma coisa... Aqui não é municipal, não. Aqui ainda é pela... Já é municipal, então são as Anvisas, né, no caso, as secretarias, as vigilâncias sanitárias. Mas, assim, eu acho hoje o processo bem mais... outra coisa, né? Mais acessível. Eu acho. Há 10, 12 anos atrás, a gente penava muito. Mas hoje eu acredito que já está, assim, aqui no estado do Ceará, não sei nas outras regiões, mas hoje aqui eu acho que já está bem mais fácil. Agora, como tudo também é sistema, né? Porque antes a gente não tinha essa questão da entrada e da saída, de receita, né? De controle, de antibiótico, de receita de controle especial, que hoje tudo é no sistema, né? Então, no próprio sistema, eles também já conseguem, né, Mirela, fazer essa fiscalização. Não, realmente isso aí deu uma mudada grande, sabe, nisso.
Antes demorava muito. Quando vinha fiscalização, no tempo que eu fiz, né, o estágio que eu falei para vocês, 2 anos na farmácia de manipulação, quando a Anvisa vinha, menina, era um cuidado, assim, porque tinha produção também de controlados, né? Então, eles pegam bem, mas é porque também lá produzia, né, o medicamento, então tem que estar ligado com questão de validade da matéria-prima, né? Porque, como eu disse a vocês, tem que comprar em larga escala, então tem que estar tendo sempre esse cuidado para não vencer os produtos, para não vencer a matéria-prima. Então, tudo isso, e principalmente na área de produção, né? Como nós estamos falando de tecnologia, de indústria farmacêutica, de indústria de cosméticos e de farmácia de manipulação, são áreas em que os medicamentos, os cosméticos vão ser produzidos. Então, a fiscalização ela é bem mais demora, né? Porque como é uma coisa estadual, aqui na Paraíba ainda demora mais de acontecer. Mas também quando vem, eles olham pingo por pingo. E se não tiver tudo certinho, multa, pode fechar o estabelecimento de acordo com a infração que ocorrer, né? Então é algo que é feito com muito cuidado, com muita responsabilidade. E hoje eu não vou mentir para vocês, eu não me sinto pronta por estar distante, né, da farmácia de manipulação para manipular um medicamento, porque tem que ser algo que realmente você faça todos os dias e ganhe prática para que você consiga realmente manipular. Creme, gel, protetor, a gente vai ver que isso aí é bem mais fácil, mas a questão de produzir mesmo cápsulas, de manipular cápsulas, é algo que existe muito cuidado, porque a responsabilidade é gigantesca. Além de você estar sendo responsável pela dispensação, você é responsável pela produção do medicamento, né? Na farmácia de manipulação. Você é responsável pela produção e pela dispensação, né? Então, o farmacêutico é responsável por todo o processo, aquisição da matéria-prima, produção e distribuição. Então, é uma grande responsabilidade, mas é uma área fascinante, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, bora lá, continuando. O que seria a tecnologia farmacêutica é a parte das ciências farmacêuticas que estuda a elaboração e transformação de substâncias medicamentosas em formas farmacêuticas. Nós já vimos, né, que existem diversas formas farmacêuticas, bem como formas cosméticas, né, falando principalmente da indústria de cosméticos e da farmácia de manipulação, com ênfase na obtenção de grandes lotes de produtos, de sua estabilidade e de seu armazenamento. Então, o farmacêutico ele é o profissional responsável na farmácia de manipulação pela aquisição, pela produção e pela dispensação. Então, tem que ter cuidado também com o armazenamento. Isso não é só na farmácia de manipulação, não. Nós temos que ter esse cuidado também nas drogarias, né? Essa questão de não deixar medicamentos no sol, né, que pode mudar, interferir aí no controle de qualidade, de não deixar os medicamentos, quando você recebe as caixas, no chão, porque pode absorver umidade. Vocês já viram isso em alguma disciplina também? Quais são os outros cuidados que nós devemos ter com os medicamentos nas drogarias, nas farmácias? As prateleiras, elas não podem ser encostadas na parede. Tem que ter uma distância, né? Justamente por isso, essa questão de umidade. O que mais? Questão também da temperatura ambiental, né? O controle de estoque, né? Chegou medicamentos novos, a gente coloca na parte de trás e aqueles que já estavam na prateleira ficam na parte da frente para evitar de ficar algum medicamento vencido, né? O que mais? Porque tem funcionário que vai chegando, né? Os medicamentos e vai lá, só encostando, colocando na frente e pode correr o risco de um farmacêutico dispensar um medicamento vencido. Não é isso? Ou o balconista mesmo. O que mais? Alguém lembra de mais algum cuidado que nós devemos ter com os medicamentos? De controles especiais, que tem que ficar no armarinho. No armário, fechado. E essa chave deve ficar com quem? Os termoláveis. Mas é muito difícil. Ei, Mirela. Ei, Mirela. É muito difícil, mas
na teoria, deve ser assim, né? E a fiscalização chegar, principalmente. Agora até o armário ficar fechado é difícil, mas tem que estar com o farmacêutico. É verdade. Então, na teoria, tem que estar fechado, né? E a chave deve estar com o farmacêutico. Outra coisa que nós devemos ter cuidado. O que mais? Os que ficam na geladeira. Os que ficam na geladeira. E com relação ao sistema? Quem trabalha com sistema aí nas farmácias? O nosso, então, em termos de SNGPC? Isso. O nosso é vinculado ao próprio sistema. Todo mundo conhece o SNGPC? Já ouviram falar? Só ouvi falar. Que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Para quem não trabalha nas farmácias, né? Então, só tem esse sistema, farmácias que vendem medicamentos controlados. Explica aí, Mirela, para elas, como é que funciona esse sistema. Eu acho que nos primeiros semestres, logo que a gente entrou, acho que eu abri lá na sala de aula mesmo, para mostrar como era que funcionava. Eu acho que algum dos meninos já sabe, já tem muita gente aqui que já realmente trabalha em farmácia, né? Você já é corriqueiro, né? Isso porque o controle hoje está bem maior em cima disso aí, né? Desses lançamentos de entradas, controle de saída, as receitas têm que ficar guardadas, têm que ficar carimbadas e assinadas pelo farmacêutico. A quantidade dispensada tem que ser a mesma quantidade de entrada, depois você tem que bater saldo. É todo um controle hoje eletrônico que antes era feito em livro, né? Uhum. E agora é tudo online, né? Hoje até no seu conselho aí do Ceará, mas eu acredito que sim, o da Paraíba, antes tudo a gente para fazer tinha que também ir para Sousa, que era o conselho mais próximo, mas agora a gente consegue tirar a renovação da certidão, né? Porque todo ano tem que ser renovada pela internet. Pagar a nossa anuidade pela internet, que quando vocês se formarem, vocês vão ver que tem anuidade que você paga, né, para trabalhar, para exercer a sua profissão. Se assinar ou se trabalhar em uma drogaria, em uma farmácia de manipulação, tem que renovar a certidão de regularidade anualmente, né? Então, tudo isso, antes para ser feito, tinha que ser feito no próprio conselho. Hoje a gente consegue fazer tudo pelo sistema. Tanto o farmacêutico, ele é cadastrado no sistema do Conselho, né, Federal, como a empresa também é cadastrada. Quando você abre lá, aparece tudo. Quantas visitas o Conselho fez naquela empresa, quantos atos de infração, que é no caso, se chegar o farmacêutico não tiver, ou se for vendendo medicamentos de controle especial sem ter autorização, né? Então, tudo que acontece na farmácia está lá registrado. Se eles chegarem, a fiscalização chegar na farmácia, a farmácia estiver fechada, tem foto da farmácia lá no sistema. Então, hoje a gente consegue acompanhar tudo isso pelo próprio sistema, né? Que antes você só conseguia fazer presencialmente. Tá certo? Então, achei interessante quando a Mirela falou aí que mostrou na sala de aula o SNGPC para vocês, porque quando eu fui estagiar na drogaria, o próprio dono da farmácia não deixava a gente era como se ele temesse que a pessoa depois fosse colocar uma farmácia, porque não ensinava e nem não mostrava nada, como se a pessoa quando chegasse em casa não quisesse, fosse pesquisar, né? Sempre tem alguém que ajuda, alguém de outra cidade, né? Mas quando eu terminei o curso, eu praticamente nem sabia que existia o sistema, né? Que ele funcionava para dar entrada e saída de medicamentos. E hoje a gente só em ouvir falar, você vai lá na internet, pesquisa, né? Hoje a visão e o acesso que a internet traz para a gente é bem diferente de alguns anos atrás, né? Então, são coisas que vocês têm a oportunidade de aprender durante o curso, essa questão de documentação. Nós não sabíamos que para abrir uma farmácia tinha que ter a certidão de regularidade, a AF, o alvará, né, municipal, tudo isso. Então, para saber, eu só fui saber realmente qual era a documentação quando eu fui trabalhar na minha primeira farmácia, né? Porque aí, quando chegou lá, tinha que estar toda aquela documentação exposta para quando chega
a fiscalização. Aí sim, eu vim saber quais eram os documentos necessários, mas até então eu não sabia de nada disso. E assim, Silmara, varia também de cidade para cidade. Por exemplo, no Cedro, eu nunca tinha ouvido falar em sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Que tem que ser feito. O POP, que é o Plano Operacional Padrão. Tem que estar lá exposto, né? Feito pelo farmacêutico. Pelo farmacêutico. Em Cedro, a gente nunca entregou isso, e qual também, pela experiência que a gente tinha. Quando a gente chegou em Juazeiro, a vigilância exigiu, e a gente pegou a gente de surpresa. O farmacêutico também era recém-formado, não tinha assim, muita experiência. Primeiro, não sabia. Aí, quando a gente foi ver, existe todo esse plano que é feito pelo farmacêutico, aonde vai contratar. Tem os dados, né, da empresa, os dados do farmacêutico, tem certeza de onde vai entregar os resíduos, tudo. E tem que estar lá, e o POP tem que estar encadernadozinho lá no balcão, para que as pessoas tenham acesso. Exato, quer dizer, é muita coisa. E esse SNGPC, que é de responsabilidade do farmacêutico, farmácia que tem uma venda grande de medicamento controlado, é muito trabalhoso, sabe? Toma-se muito tempo. A gente vê que os farmacêuticos realmente, eles têm, assim, uma carga de trabalho, de preenchimento, uma demanda nisso muito grande. Então, o RT, que é realmente, fica responsável por isso, técnico, ele fica, assim, é o responsável técnico. Para fazer jus os 12% que realmente recebe, é porque é muito trabalho. Eu sei que tem farmácias que tem geralmente um balconista, contrata alguém para fazer. Ajuda, Mas às vezes é o dono também, né? Também as farmácias pequenas geralmente são os donos de farmácias. Mas isso também é uma demanda muito grande. Então, assim, é um trabalho realmente pesado. Faz jus, realmente, o farmacêutico que trabalha faz jus ao salário que ganha, porque é muita coisa. Você ter que controlar, né, toda a medicação que entra, toda a medicação que sai, dar baixa em todas as receitas. Imagina aí, quando você pega uma rede de farmácia, o tanto que não vende, você passa o dia trabalhando. Realmente você precisa do RT, de um farmacêutico responsável técnico e de um assistente, né? Porque no momento que o RT não está, tem que ter um assistente para realmente controlar essa demanda, porque senão não dá de conta, não. Né? E ajudar também na entrada de nota, é muita nota que você tem que fazer controle de lote. Todo medicamento que chega, às vezes o lote não bate com a nota fiscal, você tem que conferir o medicamento que chega. Então, isso é a responsabilidade do farmacêutico, porque ele que vai estar lançando no SNGPC e ele que vai dar a saída. É verdade. Então, se não bater, né, nem pode dar entrada no medicamento, não vai ter como. O lote tem que bater, às vezes dá saída num lote, entregou outro, quando vai fazer o balanço, não dá certo. Não dá certo, É a responsabilidade. É muita coisa. É algo que, além de responsabilidade, requer uma atenção gigantesca, porque uma besteirinha que você errar um número, né, vai dificultar a sua vida todinha. Então, tem pessoas que acham que a responsabilidade do farmacêutico é pequena, mas quando você tem essa visão, quando você vai para dentro de um estabelecimento, aí você vê realmente como é importante. Não só essas questões burocráticas, né, que são as que demandam um tempo enorme, mas não vamos esquecer de maneira alguma da principal atribuição hoje dos farmacêuticos nas farmácias que vem ganhando destaque, que vem ganhando referência, que é a atenção farmacêutica, né? Lembrem-se sempre que puder, sempre que souber, tire nem que seja um minutinho do seu tempo, não só para dispensar o medicamento, mas para fornecer alguma orientação, principalmente àqueles pacientes que são clientes, né? Porque a gente consegue fidelizar clientes, principalmente quando fornece a assistência farmacêutica. Às vezes essa assistência é só uma orientação de como ele vai tomar a medicação para aquela pessoa, já é tudo. Principalmente para as pessoas mais idosas, né, que são aqueles clientes fiéis, mensais, das farmácias de cidades menores, como as nossas, né, que são aquelas pessoas que compram sempre, que vêm todo mês ou que vêm toda semana. Se você fornece uma informação, nem que seja simples, só da maneira como ele tomar, às vezes até colocar lá na caixinha, porque quantas pessoas não tomam medicação errada, né, por aí? Quantas pessoas idosas compram o medicamento certo, tudo, mas não tomam de maneira correta por não saber ler, né, por não ter ninguém que ajude, né, nesse controle.
Então, isso é muito importante. Isso é papel do farmacêutico, tá bom? Não esqueçam nunca. Além da aquisição, da distribuição, da dispensação, da atenção farmacêutica. Porque isso é a parte, né, que fica por trás do balcão e é principalmente o que o paciente leva, né, de todos nós. Então, vamos lá. Voltando. Já falei. O poder aquisitivo da sociedade pressiona a demanda com o consequente desenvolvimento da tecnologia, pois ela contribui para atender às necessidades desse mercado consumidor. Então, na medida que as pessoas buscam por novas formulações, utilizam um medicamento, não quer mais porque já utilizou outro, é mais eficaz, faz com que essa produção ocorra em grande escala, faz com que a indústria farmacêutica esteja sempre buscando uma nova produção, esteja sempre buscando novos fármacos, esteja buscando fazer a associação de um medicamento do outro, a utilização de um cosmético com o outro, tudo isso, tanto é porque eles querem, no final, obter o lucro, como também nós fazemos com que as empresas funcionem dessa maneira, por querer sempre, né, tá querendo algo novo, tá querendo novidade. Tem pessoas que às vezes chegam e só perguntam, tem o que de novo aí? O que é que tem de novo nessa área? Então, isso faz com que a indústria farmacêutica cada vez mais esteja produzindo novos medicamentos, novos cosméticos, né? A tecnologia farmacêutica, ela vai estudar a transformação. Nós já falamos, a transformação, né, dessas substâncias sintéticas ou naturais para que elas possam ser administradas nos seres humanos, seja através das vias, né, tópica, oral, ou seja através da utilização dessas substâncias em preparações de cosméticos, em shampoos, em hidratantes, em cremes, em perfumes. Então, o objetivo, né, da tecnologia farmacêutica é estudar a transformação desses princípios ativos para que eles possam ser administrados e utilizados pelos seres humanos, né? Esses processos de transformação de substâncias de produtos farmacêuticos para que eles possam ser administrados nos seres vivos. Então, o que seria a indústria de cosméticos, né? Como eu já falei para vocês, é um dos setores que mais cresce hoje no Brasil, né? Buscando sempre uma tecnologia moderna e que satisfaça o cliente. Você chega lá numa indústria de cosméticos, né? Já chama a atenção as cores, o cheiro, né? A maneira como eles organizam o espaço, né? Os rótulos das substâncias. Então, tudo isso buscando sempre satisfazer e chamar a atenção dos clientes, né? Clientes, pacientes, quando se fala da indústria de medicamentos e quando se fala na indústria de cosméticos, clientes, né? Porque estão sempre buscando esses novos produtos, estão buscando sempre melhorar a qualidade de vida. Hoje a gente vê aí a questão de detox, né? De produtos naturais, que como essa questão de uma vida mais saudável, de utilizar substâncias saudáveis está bem alta. Nós vemos aí questão também de suplementação com produtos naturais. Então, tudo isso a indústria farmacêutica e a indústria de cosméticos vai sempre buscando para atender principalmente aquilo que está em alta, né? Se está em alta, prática de atividade física, a indústria vai lá e produz suplementação, diversos produtos. Agora, como estava em alta essa questão da Covid, você chega numa farmácia, você já vê diversos tipos de álcool gel com diversos cheiros, né? Odores diferentes, né? Aparentemente, colorações diferentes. Então, tudo isso para chamar a atenção e também lucrar. Na medida que eles vão investindo, vão produzindo, né, essas substâncias em diversos tipos, eles também vão ocorrendo alterações no preço, né? Geralmente um álcool que vem, muda a cor, tem umas micropartículas dentro, o preço já é mais elevado, o cheiro é diferente do normal, né? Tem uns que tem um cheirinho de bebê. Então, tudo isso é para chamar a atenção do paciente ou do cliente e fazer com que, né, os produtos sejam vendidos em larga escala. A produção ocorre em larga escala porque a procura está acontecendo de forma mais rápida. Pessoal, são 8h10. Vou fazer a chamada. Gostaram da aula? Sim, Silmara.
Sim, professora. Vou fazer a chamada, porque como a gente tá sem o sistema, vai ter que ser por aqui. Tá bom? Aí é o tempinho para vocês tomarem água, comerem alguma coisa. Daqui a pouco tem aula de outro professor. Né? Assim? É de quem? Depois da minha? Seria de qual? De hematologia clínica. Pronto. Aí vocês têm um intervalo e depois ficam com o novo professor. Vamos fazer assim, eu quero que, para eu não colocar um por um aqui, vocês vão colocar no WhatsApp, mas não coloca assim, não, eu não, coloca o nome, porque tem pessoas que não tem um nome, aí eu não sei quem é, tá bom? Coloca os nomes, que aí eu faço a frequência por lá. Um beijo a todos, uma ótima semana e nos vemos de hoje a 8. Coloquem o nome lá no WhatsApp para fazer a frequência de vocês. Silmara está aqui comigo, viu? Ele não falou nada, mas ele está aqui. Eu estava ouvindo. Aí você coloca Mirella e Márcio. Okay, coloquem o nome, pelo amor de Deus, não bote eu, não. Tchau, um abraço. Tchau, boa noite. Boa noite.